O Brasil já tem um automóvel para cada 4,4 habitantes. 10 anos atrás, eram 7,4 habitantes por carro. Será que as cidades são pensadas para os carros ou para as pessoas? De um lado, um trânsito caótico. Do outro, a falta de incentivo para o uso do transporte público. As manifestações que pararam o país em junho de 2013 começaram pelo movimento Passe Livre, que contestava o aumento da tarifa de ônibus na cidade de São Paulo. Começa agora o Na Rua sobre o trânsito. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Em Caxias do Sul, cerca de 1.000 novos veículos entram em circulação todos os meses. Segundo a Secretaria de Trânsito, Caxias do Sul possui mais de 283 mil veículos. Destes, 66% são de automóveis. A cada 3 moradores da cidade, 2 possuem carro. Enquanto eu caminho tranquilamente em uma via com velocidade permitida para 60 km por hora, alguns carros permanecem parados na via. O Na Rua quer entender isso. Por que o trânsito se transformou nesse caos? Como é que é andar no trânsito de Caxias do Sul? O trânsito está meio complicado, o cara tem que se cuidar muito, senão é perigoso. Tanto a pé como de carro, dia pior que o outro. Principalmente no começo de mês. Começo de mês é bem complicado. É perigoso e terrível. Tá ficando demais. Por quê? Porque é muito movimento de carro. Bastante movimento. Meu marido sai com ele. Nossa, a gente se estressa bastante. Em vez de melhorar, o trânsito está piorando. Por que é ruim? Por causa que agora tem que fazer muito contorno aí para dobrar. Podia dobrar agora, não pode mais, então agora tem que contornar toda a quadra. Ninguém respeita trânsito aí e atravessa na frente da gente. Para qualquer hora dar um acidente, entendeu? Porque é muito ruim de dirigir em Caxias do Sul. Caxias do Sul não tem mais estrutura para essa quantia de veículo. E os motoristas se respeitam? Não. Por que não? Pior que não. É um cortando a frente do outro, é coisa de outro mundo isso. Eu acho que não, estaria bom sim. Estaria. Tá, os horários de pico tem mais ônibus, tá bom. Tá tranquilo. Eu conheço outra cidade que é muito mais pior. É respeitado dentro do ônibus? Sim. Sim, até a gente embarca, pessoas mais novas ali, oferece o lugar, levanta. Como é que é andar a pé em Caxias do Sul? Pra mim, sempre na correria. Tranquilo, acho que é uma cidade que respeita bastante a sinalização, acho que é bastante importante ter essa conduta de respeitar o pedestre. Um caos, né? Porque acho que o trânsito de Caxias do Sul, na verdade, não tem educação. Então é mais fácil às vezes andar de ônibus, que daí tu se estressa menos, do que andar de carro em Caxias. O Brasil possui 5.571 municípios que têm registro de emplacamentos de carros. Caxias do Sul ocupa a 35ª posição. E olha que eles nem contam os carros com as placas de outros lugares que circulam dentro da cidade. Beraldo, como é que a gente resume o trânsito de Caxias do Sul se a gente pensar ele lá no passado e nos dias atuais? Bom, em primeiro lugar nós temos que alguns fatos de relevância para a frota veicular de Caxias. Este ano aqui o percentual de aumento ele está na faixa de 4,6, né, de aumento. De 2007 para cá, a frota veicular de Caxias aumentou em torno de 54%. Em 1998, nós tínhamos 108 mil veículos registrados em Caxias. Hoje, baseado no mês de setembro de 2014, nós estamos com 283 mil veículos. Então vocês vejam que é uma proporção muito grande. A gente pode dizer que lá no passado a gente tinha um trânsito muito diferente dos dias de hoje. Os problemas de como, não só de Caxias, como de qualquer cidade, eles vão cada vez mais aumentando. Na década de 40, de 50, se nós pegarmos algumas fotos antigas, nós íamos ver aqui na Júlio de Castilhos alguma coisa assim, cavalos, carroças, pedestres no meio da rua. Já nos anos 60, já havia alguns espaços para estacionar, porque a nossa frota ultrapassava os 1.000 veículos. 1970 é um marco brasileiro por causa que o Brasil
conquistou o tricampeonato no México. Tinha 2.500 veículos na cidade. A gente escuta muito falar do trânsito de Caxias do Sul porque as pessoas são mal educadas. O que acontece com Caxias do Sul? Não é bem mal educadas. Vamos dizer assim, são desatentas, né? Nós temos que introjetar essa ideia para nós de que o trânsito é feito por todos e é um direito de todos. Então, nós temos que ter um equilíbrio entre direitos e deveres. A hora que nós conseguirmos equilibrar essa balança, as coisas vão fluir. Para conferir como está o trânsito de Caxias, saímos com 3 meios de transporte em um mesmo trajeto no horário das 7h30 da manhã, do bairro Cinquentenário até a UX, no total 6 quilômetros. Hoje o trajeto é com um ciclista, com um motorista e com um ônibus. E aqui do meu lado está o Ulisses, que é ciclista e que vai fazer o trajeto do Cinquentenário até a UX. E aí, Ulisses, tu pega muito movimento de manhã cedo quando tu sai de casa? Eu não costumo sair de manhã cedo, eu saio mais ali por volta das 6 horas da tarde, mas o movimento costuma ser o mesmo, né? Passa filas e filas de carro, né? Tu vê todos os carros parados, assim, te dá um prazer passar voando pelo meio deles. Tu faz todo o movimento de parar na sinaleira, tu respeita ou não? Tu segue e passa? Dependendo da sinaleira, assim, as sinaleiras da Sinimbu, por exemplo, são de pedestres, eu não vejo como uma ameaça eu passar vagarosamente aquele sinal. Agora, é claro que uma avenida movimentada eu não vou me arriscar, né? E consegue perceber a diferença de andar de carro, de bicicleta e de ônibus? Sem dúvida, porque de carro tu te estressa muito, tu fica muito tempo parado, tu quer ir de um ponto a outro do centro, tu vai levar minutos e minutos, vai ter que ficar muito tempo procurando uma vaga para estacionar e dificilmente tu vai achar, né? Com a bicicleta não, tu te sente mais livre, tu ganha mais tempo. E entre outros benefícios, né? Tu ganha mais saúde, ganha mais fôlego, tu faz muitos amigos ciclistas que dentro do carro tu não consegue conversar com ninguém, né? Agora na bicicleta tu conhece pessoas, para do outro lado do ciclista, oi, e aí, como é que tá? Né? Então tem todas essas vantagens. Vamos acompanhar agora então o serviço da Visat. Cerca de 150 mil usuários caxienses utilizam o serviço por dia. Vamos junto? O Felipe, que está aqui do meu lado, ele vai fazer o trajeto até a UX, saindo do Cinquentenário. Ele pega o trânsito todo dia de manhã, mas ele topou fazer o trajeto com a gente. Como é que é enfrentar o trânsito todos os dias de manhã cedo? Cara, é um pouco complicado. Tem muita galera que não respeita as leis. A gente tem que aprender a lidar com essas situações, né? Quanto tempo tu fica preso no trânsito normalmente? Eu geralmente tento evitar ao máximo o trânsito. Eu faço caminhos opostos aonde tem bastante trânsito. Eu às vezes ando um pouco mais do que o comum, mas pelo menos evito bastante o trânsito. Tá certo. Vamos acompanhar então? Vamos lá! Daqui a pouco vamos conferir como está sendo o percurso. Quando a gente fala do trânsito, não tem como desassociar a questão econômica do país, né? E isso tem alguns fatores que explicam essa nova condição, esse novo trânsito, essa nova mobilidade que a gente tem nas grandes cidades e nas médias cidades também. Isso é uma combinação que vem desde o início dos anos 2000, quando a gente começa a ter uma valorização do salário mínimo, por exemplo, uma valorização maior do que a inflação, portanto um ganho real. Isso faz com que as pessoas tenham um maior poder aquisitivo. Junta-se a isso a política de governo, principalmente na época da crise de 2008, 2009, de um crédito mais facilitado, de alguns descontos nos impostos, baixando preços principalmente dos automóveis, que foi o setor mais beneficiado com essa política. E aí a gente tem uma condição melhor para as pessoas poderem adquirir o seu automóvel, seja o primeiro automóvel, seja o segundo ou o terceiro da família. Essa combinação nos faz hoje ter um trânsito muito intenso, muito congestionado, porque o poder público não conseguiu acompanhar esse aumento da frota de automóveis com um aumento de infraestrutura. O planejamento voltou-se a fazer cidades para carros e não mais cidades para pessoas. E aí é uma coisa até um pouco paradoxal, né? Que mesmo tu fazendo uma cidade para carros, tu nunca vai suprir a demanda de carros. Porque a demanda de carros ela nunca vai acabar. Quando eu digo assim, eu vou planejar uma cidade para carros, eu digo para a pessoa, compre um carro.
né? Use o carro para se locomover. Não faça outro tipo de transporte a não ser o carro, porque eu estou planejando tudo para o carro. A gente está, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, no pedaço de Caxias do Sul que tem mais mobilidade da cidade. Porque eu tenho a melhor calçada da cidade aqui, ela é larga, eu posso estar parado aqui dando uma entrevista, tem pessoas caminhando, tem pessoas olhando a vitrine e ninguém está se incomodando. Isso é o primeiro conceito de mobilidade. A mobilidade é a pessoa caminhar, não o carro passar. Aqui o carro tem pouco espaço. Isso aqui a gente está falando de mobilidade, que não é que o carro não pode andar na cidade. Mano, tu utiliza o serviço dessa linha todos os dias? Todo dia. De manhã assim não é muito cheia, mas onde eu pego ônibus, mas quando vai pro centro vai enchendo. Se tu pudesse escolher entre ir de ônibus e ir de carro pra... Eu ia de carro, né, mas eu não tenho idade ainda pra fazer carteira. Por que vocês escolhem o transporte público? Por necessidade e por qual motivo? Pela necessidade e também pela fácil, né? Mais fácil acesso, né? Até o nosso deslocamento. No dia a dia, assim, o que vocês percebem nesse trajeto? Tem dias que é mais demorado, né? Mas até por próprio trânsito, né? Você pega essa linha sempre? Quase sempre. Qual o trajeto que tu faz? Eu vou até o final da Sinimbu. Por que tu escolhe o transporte público? Por necessidade ou por algum outro motivo? Por necessidade também e por ser um pouquinho mais rápido, eu acho. Quais são os horários de picos que tu pega normalmente? Normalmente são durante o fim de tarde, ali por horário 6 horas, que é o horário que eu me libero do trabalho. E tu já ficou quanto tempo? Uns 20 minutos parado? Já fiquei bastante tempo parado, assim. Em média, eu fico geralmente 10, 15 minutos em algum local. Eu venho aqui do bairro São Pelegrino para o centro. O que o senhor percebe no dia a dia aí do transporte público? Em determinados momentos do dia falta veículos aí, né? Então sobrecarrega as paradas, né? O senhor utiliza o transporte público por necessidade ou por opção? Eu até 60 dias atrás eu usava o meu carro para ir ao trabalho, tá? Eu cheguei à conclusão que não tem como mais andar de carro em Caxias do Sul. O que fazer para mudar essa realidade quando o trânsito está complicado? Acho que não tem mudança, é a quantidade de carros, né? É muito carro para pouca via, né? Eu acho que o bom aqui em Caxias seria ter um metrô, um trem, alguma coisa assim, né? Que nem lá em Porto Alegre, São Leopoldo tem. É bem rapidinho para ir e para voltar, né? E é mais barato. Se colocar mais ônibus, eu acho. Mais horário? Eu acho, né? Mais ônibus? Sim, mais ônibus. Sei lá, devia fazer mais rua, pavimentação. Os ônibus, sei lá, colocar mais linha, é o único jeito. E o motorista respeita o pedestre? Muitas vezes não. Tá melhorando. Já foi bem pior aqui em Caxias, mas hoje em dia tá ficando melhor, o pessoal tá ficando mais conscientizado. Eu procuro sempre respeitar. Mas as pessoas se respeitam, os motoristas? Nem todos. Agora, inclusive, um me cortou a frente. Todo mundo se xingando no trânsito, é o pessoal no celular, bebendo, fumando. E a solução para mudar esse trânsito, que tá um caos? Não faço ideia. Mas a conscientização assim, dos motoristas e tal e... Os pedestres também. Os pedestres também, né? As pessoas não se colocam no lugar dos outros, infelizmente. Educação dentro das autoescolas, educação pedestre também, que muitas vezes se comporta de forma errada. O povo tem mais compreensão no trânsito, um pouco ser mais educado, talvez. O Na Rua de hoje fala sobre o caos no trânsito em Caxias do Sul. Já falamos dos problemas e das possíveis soluções. Mas o que de fato pode ser feito? Existe um incentivo na questão do transporte público, no incentivo para que as pessoas utilizem outros tipos de transporte? Sim, o Sistema Integrado de Mobilidade, que se está apostando as fichas, né, que vai amenizar em muito a mobilidade em Caxias. Estamos no início ainda de obras, algumas estações já estão prontas ou em fase de conclusão. Muda para quem? Muda para o motorista, muda para o pedestre? Essas mudanças do sistema integrado, na realidade, vai beneficiar todo mundo. Tendo maior fluidez tanto do serviço coletivo, como sobra mais espaço para os veículos, também vai haver um equilíbrio para dois. E outra, principalmente, o beneficiário vai ser o pedestre. O ciclista é uma peça muito importante, porque nós trabalhamos
tudo baseado num artigo que existe no Código de Trânsito, o artigo 29. O maior tem que zelar pelo menor. Então, mobilidade, o erro normalmente nesse conceito é de imaginar que é trânsito, né, engarrafamento. Não, mobilidade é a capacidade que uma cidade tem de permitir que todos os seus cidadãos, todos, não apenas uma classe social, que é aquela que pode, por exemplo, pagar por um veículo ou ter certos acessos, mas todos os seus cidadãos possam se locomover pelos seus principais pontos públicos, né, de um modo bem democrático, digamos assim. Em 20 anos, o Brasil terá um carro para cada 2,4 pessoas. Em outros países, como nos Estados Unidos, o tráfego em Los Angeles já contabiliza 1,27 habitantes por veículo. A solução para esse caos, para pelo menos a gente sair do caos ou melhorar essa realidade? Eu acho que tem que haver um equilíbrio, né? A gente tem que pensar em vias alternativas para melhorar a mobilidade, mas a gente tem que estimular o transporte coletivo. As pessoas têm que ter a opção de sair de casa de transporte público de qualidade, com preços justos, mas com qualidade, com horários certos, determinados, né? Com a opção do transporte público básico, que são os ônibus, e transportes alternativos que possam fazer com que as pessoas façam a mudança cultural. Então é a mesma coisa na hora da mobilidade, não adianta só dizer assim, ó, tira o carro e deixa um ônibus ruim. Tira o carro e não faz um passeio maior, tira o carro e não tem uma boa parada, tira o carro e não tem um sistema organizado de trânsito, como eu falei, com mapas precisos, né, desses simplificados, como é os de metrô, que eu vejo os pontos da cidade e vou de um por outro por linhas, né, e eu não me perco. Então isso tem que ser feito em conjunto, se ele não for feito, não adianta só também punir o carro, né? A gente tem que dar outra alternativa, que são os outros modais. Agora são 7 horas e 49 minutos, 6 minutos que a gente entrou na linha, a gente está entrando na rua Sinimbu aqui agora, metade do trajeto, pode-se dizer assim. Eliane, tu utiliza essa linha diariamente? Terça e quarta-feira. E para que tu utiliza ela? Eu vou para a UX fazer fisioterapia. E como é que tu vê a questão do transporte público para ti em Caxias hoje? Às vezes é complicado, às vezes não tem para cadeirante, ou às vezes a rampinha para cadeirante está estragada. Então é complicado às vezes. Daí eu perdo a UX, eu chegando mais de 10 minutos, eu perdo a minha atendimento lá, né? A gente saiu, era 7h50 da manhã e agora é 7h59. Já se passaram 9 minutos e a gente recém saiu do Cinquentenário e a gente está no início da Sinimbu. Felipe, normalmente é na Sinimbu que a gente vai pegar mais trânsito, né? Geralmente é na Sinimbu, é um pico de bastante movimento, onde o pessoal usa a rua para trabalho, usa para passeio. A gente está passando pela Praça Dante. O ônibus ainda não está cheio, ainda tem alguns lugares vazios se a gente quiser sentar. Inicio 15 para 6 e vou até 15 para meio-dia. E observando assim no teu dia a dia, o que tu percebe no trânsito aqui em Caxias? O trânsito dificulta bastante a execução do nosso trabalho, né? Quais são os principais problemas que o pessoal relata assim? Geralmente é o atraso, né? Que o pessoal reclama do atraso, só que as condições do trânsito é que está dificultando, né? Tu utiliza ele por necessidade ou por opção? Por necessidade. Se tu pudesse ir de carro, tu iria de carro? Com certeza. Felipe, tu te estressa muito no trânsito? Eu tento evitar. Claro, a gente não fica 100% feliz com o trânsito, né? Mas o máximo que eu posso evitar, a gente evita. Tu pega essa linha todos os dias? Pego um dia sim, um dia não. Saio do trabalho e vou para UX. Então, hoje eu tive que esperar o segundo porque o primeiro estava lotado, fora a demora. Quanto tempo tu ficou na parada hoje, mais ou menos? Fiquei acho que uns 25 minutos. E quando a gente pega a BR-116, aí a coisa piora. A BR-116 ela já é um pouquinho mais complicada. Aqui é onde tem o maior fluxo de carros, né? Onde o pessoal ocupa bastante para atravessar a cidade. O fim do nosso trajeto é nos paradões da Universidade de Caxias do Sul. A gente saiu lá do Cinquentenário, na frente do Colégio Cristóvão, era 7h50. Agora são 8h10,
Já foram 20 minutos e a gente continua dentro do carro com o Felipe. Chegamos no fim do nosso trajeto. Saímos lá do Cinquentenário, na frente da Escola Cristóvão, e chegamos aqui no terminal, dentro da Universidade de Caxias do Sul. Saímos de lá 7h50 e aqui chegamos às 8h11. Foram 21 minutos. E olha que hoje a gente deu sorte porque o movimento não era tão grande assim. Agora são 8h15, acabamos de chegar aqui na Universidade de Caxias do Sul, completando então o nosso trajeto. Saímos em frente à Escola Cristóvão de Mendonça, no bairro Cinquentenário, e demoramos 32 minutos para fazer o trajeto passando pela rua Sinimbu. Vamos saber agora também da Carol, que fez esse trajeto de carro com um motorista, e do Ulisses, que é ciclista e fez esse trajeto de bicicleta. Vamos ver se foi para eles tranquilo, assim como foi para a gente, como que foi o trajeto para eles, o que a gente pode avaliar do trânsito de Caxias na manhã de hoje. Hoje a gente deu sorte, a gente não pegou muito trânsito, o ciclista demorou 20 minutos, o motorista 21 e o Ricardo demorou 32 minutos dentro do ônibus. A gente deu sorte hoje, Ricardo? Eu acho que a gente deu bastante sorte, inclusive um dos rapazes que deu entrevista pra gente dentro do ônibus, ele comentou que alguns minutos antes havia passado um ônibus extremamente lotado, que inclusive o ônibus abriu a porta, parou mesmo assim, mesmo muito lotado, o ônibus parou, mas o rapaz preferiu esperar o próximo ônibus chegar, né? Então eu acho que foi, além de tudo, a gente deu sorte até no ônibus que a gente pegou também, né? A gente não pegou o mais lotado, a gente pegou um ônibus bem tranquilo, se a gente quisesse ter feito todo o trajeto sentado, a gente poderia ter feito o trajeto sentado, tinha uma moça cadeirante também no nosso ônibus. E aí, Ulisses, como é que foi o trajeto? Hoje foi um trajeto tranquilo, com menos trânsito que eu estou acostumado a ver quando você sai às 6 horas da tarde, costuma ver muito mais trânsito do que a gente viu hoje. Então a gente foi um trajeto tranquilo, eu não esperava chegar um pouquinho mais rápido que o carro, achei que ia demorar mais justamente por essa fluidez que a gente estava vendo hoje, né? E o fato justamente do respeito com o ciclista e o motorista, existe esse respeito? Eu acho que falta muito, um pouquinho até das duas partes, mas o motorista, quando ele ameaça o ciclista, é muito mais perigoso, né? O ciclista pode ser sim, ele pode estar andando em zigue-zague, por exemplo, pode estar fazendo manobras perigosas, mas quem se prejudica mais é ele, né? E você, Felipe, o fato de hoje a gente não ter pego tanto trânsito. É bom quando a gente, de fato, consegue fazer um percurso e não se incomodar no trânsito, né? Com certeza. A questão de tu evitar estresse dentro do trânsito, tu poder estar dirigindo com calma, tu não ser buzinado ou tu não receber xingões, isso já deixa teu dia com outra cara, no caso, né? De fato, existe esse respeito entre o motorista e o ciclista? Existem pessoas que têm respeito e existem pessoas que não têm respeito. Então, se todos fizessem a sua parte, ia ser bem diferente. Qual é a solução para esse caos do trânsito? Eu acho que a educação no trânsito, né, a primeira coisa. Muitas coisas que a gente vê, assim, o trânsito trancado é por alguém que está fazendo alguma barbeiragem, né? Segundo é investir em transporte público, é investir em segurança para o ciclista em ciclovias, né? É dar condições para as pessoas poderem usar outros meios de transporte. Hoje em dia o que a gente vê é só faixas para carro, tirando estacionamento para abrir uma faixa de carro, as pessoas ainda com essa mentalidade que tem que construir viaduto e desapropriar terrenos para fazer mais uma via. E acho que hoje em dia a gente não pode chamar isso de progresso mais, né? Cada vez que eu vou derrubando prédios para botar estacionamento no lugar, eu vou tirando calçada, tirando praça para colocar mais espaços para veículos, cada vez mais é como se eu fosse tirando pedaços do meu pulmão, do meu fígado e de órgãos importantes que são necessários para que eu viva. E é claro, um dia isso vai fazer falta. O dia que fizer falta, normalmente o corpo morre, né? No caso a cidade também morre.